Se o time não tem resultado, é culpa do líder. Porque o líder tem que se comportar como líder, agir como líder, se vestir como líder, pensar como líder. Ele tem que inspirar a equipe. Conduzir essa pessoa para o seu melhor. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E uma empresa, hoje, ela precisa de um líder, não de um chefe. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 9 do podcast Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique. E eu sou a Daiane Henrique. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, meu amor, Marcelo Henrique. O que nós temos para hoje? Então, hoje nós temos um tema que eu gosto muito, tema que a gente gosta muito de trabalhar com equipes, gosta muito de levar isso para o dono da empresa, que é desenvolvimento de liderança. Bacana. Bom, né? Desenvolvimento de liderança. Desenvolvimento de liderança para a equipe, desenvolvimento de liderança para o próprio dono. Né? A pessoa já nasce líder? Existe isso, né? Ah, não dá porque a pessoa já nasce líder, né? É fácil liderar nos dias de hoje. Esse vai ser líder. Esse vai ser líder, né? Já era líder de sala, então vai ser o líder, né? Da empresa, né? Que tipo de liderança funciona melhor? É fácil ser líder nos dias de hoje? Enfim, vamos transitar por alguns assuntos bem interessantes, voltado à liderança, voltado a gerenciamento, né, de equipes, da empresa. Então, acho que fique aqui com a gente que você não vai se arrepender com o tema de hoje. Tá bom esse tema, tá bom, tá costurando bem. E toda empresa precisa disso, né? Independente do porte. Independente, se é uma empresa de um dono só, né, de uma pessoa só, vamos dizer assim, ele precisa saber liderar. De autoliderança. Autoliderança. Se é uma empresa com uma equipe, precisa de autoliderança. Então, enfim, se é uma empresa com vários setores, cada setor precisa ter um líder, né, e alguém que lidere esses líderes. Então, enfim, independente do porte da empresa, é importante saber liderar. Desenvolvimento de liderança. Muito bom, muito bom, muito bom. E para quem está chegando agora... Então, para quem está chegando agora, como é que funciona? Nossos podcasts vão para o ar toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, conteúdo novo. Então, você pode assistir. Toda segunda é o conteúdo inédito. O conteúdo inédito, novinho em folha. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Se você acionou o sininho, colocou lá o sininho, ele vai... Tá lá no YouTube. Vai estar lá no YouTube para você ouvir. Tá no podcast e também no Spotify e nas plataformas de áudio. Então, nossos podcasts estão no YouTube ou nas plataformas de áudio. Se você está ouvindo aqui pelo YouTube, está vendo e ouvindo a gente aqui pelo YouTube... Tá vendo ali, ó. Tá vendo aqui a gente aqui pelo YouTube, vai lá, deixa o teu comentário, né? Coloque seu like, deixe o seu like, né? Pra gente, Marcelo sempre ri quando fala disso, que ele lembra das nossas filhas falando sobre isso, né? Que elas brincam de gravar vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, mas é isso aí, né? Esse dia eu tava com a Cecília à noite na cama, ela, deixa o seu like, deixa o seu like. Eu falei, filha, não faz isso, eu vou trazer elas aqui pro podcast. Nesse momento a gente faz uma tirinha delas falando, né? Então deixe seu comentário, deixe seu like, isso não é brincadeira, né? Quando a gente fala isso, por quê? Quando você deixa o seu comentário, você acaba impulsionando a gente a produzir conteúdos melhores, né? Conteúdos de valor para a sua empresa, porque afinal de contas esse é o nosso propósito. E aqui no YouTube acaba sendo um canal de comunicação, onde você tira suas dúvidas conosco, você coloca qual a sua dúvida sobre esse determinado tema, deixa o seu comentário, sugestão para próximos. Posta no grupo da família, copia o link, coloca no grupo da família. Esse aqui é legal, assim, para quem tem empresa, para quem aquele seu amigo, aquela pessoa que quer desenvolver um processo de liderança na empresa, compartilha. Manda pra pessoa, olha só. Todo empresário é igual grávida. Toda grávida conhece uma grávida. Todo empresário conhece um outro empresário. Então, manda lá pro teu amigo. Quem tem problemas com colaboradores, com desenvolvimento de liderança, o tema de hoje aqui, ele é bacana, porque ele vai ajudar exatamente nessa parte. Quem tem colaboradores, quer desenvolver questão de liderança, como trabalhar essa questão da liderança dentro da empresa, isso a gente vai falar hoje. E a gente não vai só lançar temas, a gente vai falar como fazer, né? Que isso é algo que nem todo mundo fala, né, Marcelo? A gente vai ajudar. A proposta do podcast é o quê? É o canal de entrada para que você aí... Trazer pequenas vitórias né? Tá me vendo pela primeira vez. Aqui sou o Marcelo, eu trabalho com consultoria, trabalho com mentoria, ajudo empresários a transformar negócios mais lucrativos. É isso que eu faço 24 horas por dia. Faço 24 horas por dia, eu ajudo pessoas como você que tem um negócio a transformar o teu negócio em empresas mais lucrativas. E uma forma que eu encontrei aqui dentro do nosso planejamento de levar essa mensagem para um público maior é fazendo nossos conteúdos semanais, onde a gente vai bater um papo de coisas que estão acontecendo no mundo real. É importante a gente trabalhar isso, porque tudo que a gente faz aqui são coisas que hoje a gente trouxe de um problema de um cliente, a gente resolveu na empresa, a gente trouxe uma questão de uns nossos mentorados, uns treinamentos que estão em mais dificuldade, então a gente aborda aqui para que você tenha a sua primeira vitória,
Porque você, identifiquei, entendi, agora eu quero entender um pouco mais, como é que eu posso dar o próximo passo? E você vai nas nossas redes sociais e vai entender todos os nossos programas que a gente pode fazer para que você dê os seus próximos passos. Mas aqui você já vai ter algumas pílulas para te provocar, que o nosso objetivo com o podcast é te provocar. Acho que te provocar uma mudança positiva, te inspirar a uma transformação, a mostrar para você que existe uma possibilidade e quebrar alguns mitos. Hoje, basicamente, no de hoje, a gente vai falar bastante dessa questão de quebrar mitos, né? De entender que liderar é muito difícil. Liderar tem que ter dom, né? Então é isso que a gente vai trabalhar nessa arte de liderar. Inclusive, o que está sendo bem bacana, que a gente está tendo feedback, é de muitos podcasts que estão funcionando, o empresário, o proprietário da empresa, o líder, ele coloca para a equipe ouvir, né? Então, isso está sendo bem legal, né? A gente está recebendo esses feedbacks, então está sendo alguns podcasts fazem sentido, né? Levar para a equipe, enfim. Vamos lá, então. Vamos lá. Algumas perguntas A primeira pergunta que eu vou te trazer aqui, Marcelo. Chefe e líder, é a mesma coisa? O que é chefe, o que é líder? Dizia o ditado antigo lá, quem tem chefe é índio, né? Cacique. Mas não, o que acontece? A gente vem de uma cultura de tempos antigos, onde existia um chefe. E o que é um chefe? O chefe é quem manda, né? O chefe é quem manda, que a pessoa manda fazer e a pessoa obedece. Então, se a gente pegar uma cultura 70, 80... o patrão, né? Patrão, indústria. Conceito. Né? Eu lembro dos meus pais falando do patrão. Era industrial, as grandes fábricas, trabalhos manuais, fabris, grandes massas. E aquela curva da escravatura para um processo industrial quase escravo. Tipo, recebia um salário, recebia um salário, era praticamente quase escravo. Então, era o chefe, que era o patrão, né? O capataz, a pessoa que mandava e o outro obedecia. Zero empatia. Que é o clássico comando-controle. Certo. É o clássico comando-controle. E um manda e o resto obedece. Então, só que o que acontece? Muita coisa mudou. Pós-80 e tudo mais, começou a se dar ênfase à gestão de pessoas, ênfase às pessoas. Ou seja, começou a se ouvir as pessoas. As pessoas começaram a ter voz. Então entrou a questão sindical, entrou coisas lidando mais com os direitos trabalhistas e tudo mais. Então essas pessoas começaram a ter voz e as empresas começaram a ter que se adaptar a essa questão de pessoas também e entendendo que as empresas que mais valorizavam as pessoas eram as empresas que mais cresciam. E aí as pessoas também foram se transformando. A gente foi numa era, nossos pais, nossos avós tinham ambições diferentes do que a gente tem hoje. Antigamente, nossos pais era o quê? Você vai crescer, você vai estudar, até onde seja possível estudar, você vai encontrar seu emprego e agradeça por ele e fique nele, né? Numa empresa boa, né? Numa empresa boa, e você vai trabalhar a vida toda nessa empresa. Fazer carreira na empresa. Fazer carreira na empresa, você vai trabalhar a vida toda na empresa. E você obedece ao chefe, porque tem que ser feito dessa forma e não se discute. A partir do momento que as pessoas começam a ter voz e as pessoas entram numa era diferente, objetivos se tornam diferentes. Porque os nossos pais tiveram uma realidade. Os nossos pais viveram numa outra realidade. Então a cultura foi mudando. Que é o que acontece? A gente viveu numa outra era, numa outra realidade. Que é o quê? A era onde incentivava a competição, incentivava o crescimento, incentivava a ambição, incentivava você querer mais, você brigar. Então, assim, a gente pega pessoas na nossa faixa etária, são pessoas que brigam mais por ter sucesso, brigava-se mais por sucesso. Essa geração, né? Tipo, queria mais esse sucesso, queria mais esse crescimento. Então, hoje, o que as pessoas querem? As pessoas querem uma causa. As pessoas querem uma causa. As pessoas querem se conectar com a tua causa. Então, se o colaborador atual, que tem os seus 20 e poucos anos, não se conectar com a tua causa, com a causa do teu negócio, você não vai conseguir atrair esse colaborador para a tua empresa. Porque ele busca uma causa, ele não busca um emprego, ele não busca um salário, ele busca uma causa. E é nesse ponto que se diferencia ser chefe e ser líder. O líder, ele conduz, ele traz. O que acontece? O líder, ele conduz, ele direciona, mas ele inspira as pessoas a seguir a causa dele. Steve Jobs.
sabe? Cara, eu quero seguir essa causa. E as pessoas vão se conectar com essa causa. Então você trabalha entendendo isso. Isso não quer dizer que você precisa ser bonzinho, que você precisa ser legal, que você precisa ser uma pessoa mais simpática do mundo. Não, tem vários tipos de modelos de liderança. Então, tu exerce um modelo de liderança que funciona muito bem com as equipes, com os colaboradores, com os nossos clientes. Eu tenho um outro modelo de liderança que é diferente e também funciona. Sim. Só que é totalmente diferente. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, assim, o que entender, a gente falou sobre comunicação no último podcast, que uma das habilidades de um líder é saber se comunicar muito bem. Porque tem um livro que eu até estava lendo e eu trouxe para cá, que é o Não Tenha Medo de Ser Chefe. Muito Ele é muito bom esse livro, a gente estava lendo junto. E ele tem uma frase que ele traz aqui nesse livro, que eu até anotei aqui, que gerenciar, liderar, não é uma arte. É uma habilidade. Olha só. Quando eu falo que gerenciar não é uma arte, é uma habilidade, o que eu te digo? Automaticamente. Se é uma habilidade, pode ser treinada. Pode ser treinada, pode ser desenvolvida, né? Posso desenvolver essa habilidade. Exatamente. Então, chefiar e liderar não é a mesma coisa. Chefe e líder não é a mesma coisa. O chefe manda fazer. Até porque o líder conduz. E até porque essa questão de chefe, a gente, esse nome chefe, essa forma de trabalho chefe, ela está afastando cada vez mais. Caindo por terra e a gente acaba não funcionando mais. Eu não conecto, né, com principalmente a nova geração vindo agora. Exatamente. Né? A minha preocupação, e aí os nossos clientes sabem muito disso, a minha preocupação não é só fazer a tua empresa dar certo hoje, tornar a sua empresa lucrativa hoje. É a longo prazo. Mas eu quero tornar a sua empresa lucrativa daqui a 10 anos. Sim. Quero preparar a tua empresa para gerar lucro e continuar gerando lucro nos próximos 10 anos. Porque o perfil do teu cliente vai mudar. Perfil do teu colaborador vai mudar. E aí a gente está falando assim, e acontece questão muito, da causa. Marcelo, de o quê? O chefe, né, o empresário, vamos trabalhar aqui, o empresário, ele não tem essa habilidade, ele não consegue liderar, ele não consegue levar isso, terceiriza isso para um líder, né? Ele que também não tem a capacidade. Ou que talvez até tenha, mas ele precisa entender que quem que vai liderar os líderes? Né? Os líderes precisam ser liderados, né? Dentro da empresa, o líder ele vai receber, né, ordens, ele vai receber... É uma habilidade treinável. Treinável. Então, se você está nos ouvindo, você quer desenvolver, e provavelmente você entrou num podcast que fala de empresa mais lucrativa, você tem uma ambição, por menor que seja, de trazer mais lucro para o seu negócio. E uma das pessoas responsáveis por trazer lucro do seu negócio, ou a primeira pessoa mais responsável por trazer lucro para o seu negócio é você. É você. Então você precisa entender as suas habilidades de comunicação, que são fundamentais para que você dê... Porque uma das coisas que diferencia um chefe do líder é a habilidade de comunicação. A forma de passar a informação. Então é totalmente diferente. E uma empresa hoje, ela precisa de um líder, não de um chefe. Não, de um chefe. Perfeito. Encerrou bem a pergunta. Qual a importância da cultura de liderança dentro da empresa? Total. Tem que existir essa cultura, né? A cultura de liderança, ela vem fazer com que a empresa cresça de forma consistente, de forma inteligente. Tá? Por quê? Porque a minha empresa, para crescer, ela precisa de pessoas. E precisa de pessoas boas sabendo o que fazer. E quem sabe o que fazer? O líder. E aí a gente tem uma pegadinha quando a gente fala em cultura de liderança. Quem é o líder de um time? Quem é o líder de um time? Tem um livro que conta a história do A Bola Não Entra Por Acaso, que é a história do Barcelona, que ele traz muito essa abordagem. O líder de um time é um técnico ou é um jogador? Muitas vezes o líder é um jogador. É o camisa 10, é o 9, é o volante, é o cara que inspira a equipe, que leva a equipe. O técnico é o estrategista, mas tem um líder. Então, quando eu falo em cultura de liderança, eu não estou pensando somente no dono ou nos gerentes. Porque às vezes eu tenho uma fábrica, eu tenho uma manufatura, eu tenho um laboratório, eu tenho uma equipe de marketing, de produção, e eu tenho um colaborador
que não é o gerente, mas ele exerce a liderança sobre seus colegas. E quando eu dou voz, quando eu deixo claro para todos os meus colaboradores que se permite dar voz a eles, e aí eu trago alguns ingredientes, que é a clareza, que é a questão do engajamento, que é a questão da responsabilidade. Quando eu trago esses ingredientes na capacitação de todos os colaboradores, eles enxergam a possibilidade de criar-se o que a gente chama de o intraempreendedor, de crescer dentro da empresa. Então, mesmo eu não sendo gerente, eu sei que eu tenho voz aqui dentro da empresa e eu posso capacitar, posso incentivar que os meus colegas a gente fazer mais. E aí a gente vai bater aquela meta. E aí a gente vai crescer, e aí a empresa vai crescer, e eu vou crescer junto com a empresa. E ele acaba sendo, na verdade, um braço direito aí do gerente, acaba sendo um braço direito do Exatamente, empresário. porque o que acontece? Para o gerente deixar de ser gerente e se tornar um diretor, ele vai precisar de um outro gerente. Para o coordenador se tornar gerente, ele vai precisar de um outro coordenador. Para o supervisor deixar de supervisor, ele vai precisar de outro supervisor no lugar dele. Então, entra nessa cascata e por isso que é a clareza. A clareza, engajamento, treinamento são responsabilidades. Então, assim, eu tenho uma clareza de que hoje eu entrei aqui na empresa e se eu tiver voz, se eu for uma voz ativa, que entra e começa a engajar a equipe, que começa a engajar os meus colegas para fazer mais coisas, trabalhando a responsabilidade, entregando mais do que se pede. Acho que isso é fundamental. Eu sempre fiz isso. Entregar mais do que se pede, eu vou ser visto. Uma hora ou outra eu vou ser visto. Só que isso precisa ser incentivado. Deixar de ser mais do mesmo, que é a cultura de liderança. Isso é incentivar. Porque o que acontece? A incentivar não é assim, não, faz. Não, incentivar é eu criar recursos necessários para tal. Incentivar de que forma? Capacitação, investir em capacitação para todos os colaboradores. Tem colaboradores que vão se dedicar, vão fazer os treinamentos de liderança, vão entender, vão se capacitar, vão crescer. Aí eu comecei a promover esses colaboradores. Por quê? Eu estou fazendo um treinamento de liderança para todos os colaboradores, mesmo aqueles que não são líderes, não são gerentes. Mas eles podem ser os líderes da turma. Posso criar subnichos. Então a cultura de liderança ela traz mais responsabilidade. Porque quando eu sou líder do setor, eu sou responsável pelo aquele setor. Quando eu sou líder do meu turno, eu sou responsável pelo aquele meu turno. Então eu quero trazer mais resultado. O fato de ter esse rótulo, né? Essa questão de liderança. Então a cultura de liderança ela permite com que a empresa cresça de uma maneira mais saudável. Porque eu evito uma série de conflitos. Que a comunicação está muito mais assertiva, as pessoas sabem para onde está indo e eu preciso entender. Se eu quero crescer, se eu quero que a minha empresa cresça, eu preciso de pessoas boas. E o que envolve essa cultura de liderança por exemplo, eu preciso trazer uma cultura de liderança através de treinamento, através do autodesenvolvimento da equipe, não simplesmente dizer, né, que você vai ser líder e você vai ser líder. Por isso que eu falei do engajamento, da responsabilidade e da capacitação. E é isso que acontece muitas vezes. O empresário, aquele lá é um bom funcionário, ele está há mais tempo, né? Então eu vou te deixar como líder, né? Comete os erros, né? De promover a líder aquele que está mais tempo. Aquele que está mais tempo. Só que tá tudo bem. Eu posso promover o que estar mais tempo desde que ele tenha capacitação para isso, desde que eu tenha investido nessa capacitação, nesse preparo, quais os ingredientes necessários para que seja o líder nessa empresa. Então, trazer essa capacitação para dentro da empresa, ela faz total diferença. Sim. Precisa. Eu coloquei aqui, se você quer crescer o seu negócio, quer tornar o seu negócio mais lucrativo, você vai precisar de pessoas boas. Não é só pessoas. Você precisa boas e bem capacitadas. Ou eu vou trazer essas pessoas de fora, prontas já, que pode se tornar caro, trazer um bom profissional pode se tornar caro, ou eu vou treinar esses profissionais de acordo com o que eu quero dentro do meu negócio. Só que para isso eu preciso desenvolver uma política de liderança, uma política de treinamento, uma política de definição dos processos, uma política de hierarquia correta, sabendo onde quer chegar, níveis de responsabilidade diferentes. Então isso precisa ser desenvolvido no negócio, independente
E aí que vem um ponto, independente do tamanho do negócio. Eu vou quando ficar grande, quando eu tiver mais colaboradores, quando eu vou fazer. Não vai. Se você não fez quando era pequeno, dificilmente você vai fazer quando é grande. Perfeito, perfeito. Vamos pro papo de dono? Papinho de dono, papo de dono, toda semana. Toda semana. Aquele ritual que você já consegue, aquela pergunta, né, já sabe. Manda sua perguntinha. Toda segunda-feira tem caixinha no Instagram. Então, toda segunda-feira tem caixinha no Instagram, Papo de Dono. Você entra lá, manda sua pergunta. O que você quiser saber na parte de donos de empresa, né? O que você quer saber. Não importa a sua dúvida. Você tem uma dúvida sobre gestão, sobre negócio, sobre decisões, sobre empreendedorismo, equipe, você manda lá no Papo de Dono. Processo. Algumas coisas a gente vai responder lá, outras coisas eu respondo aqui, outras coisas a gente responde ao longo da semana, que agora a gente tem Papo de Dono aqui no YouTube. Sim. Se você prefere diretamente aqui no YouTube, não quer ir lá no Instagram agora, tudo bem. Coloca aqui, embaixo aqui desse vídeo mesmo, embaixo de algum vídeo que tem do Papo de Dono, você vai lá, coloca a sua pergunta, a gente vai analisar, a gente vai filtrar aqui e vai te responder no próximo programa ou nos próximos vídeos, porque a gente está chegando bastante. Tá? E é legal, porque está chegando bastante Papo de Dono. A gente fez isso em alguns treinamentos, e quando vamos criar um bloquinho, tem que ter um bloco fixo para ficar um negócio de programa legal. Vamos criar um Papo de Dono, que é o que o pessoal gosta. E vamos lá, Fabrício perguntou, tenho dificuldade para cobrar resultados da equipe. Quando preciso ser mais duro, me sinto isolado na empresa. Essa cobrança pode fazer o time perder o respeito comigo? Vamos voltar um pouquinho na primeira pergunta, né? De que forma que essa cobrança está sendo feita? O que é o ser mais duro, né? O que é ser mais duro? Porque existem diferentes tipos de liderança. O líder não precisa ser bonzinho, legalzinho. E não precisa ser agressivo. Não precisa ser agressivo. O que eu posso ser duro, diretivo, posso fazer uma cobrança mais dura, sem faltar com respeito, sem faltar com educação. Uhum. Mas eu posso fazer uma cobrança mais dura. Eu acho que quando faz o time perder o respeito é quando ele falta com respeito. Exatamente. Então, assim, a questão de respeito, aí que é o ponto de interrogação. Assim, agora, se eu estou cobrando algo que precisa ser feito, eu não estou faltando com respeito. Tem alguns pontos antes que isso aqui aconteça que pode evitar. Que é a questão de alinhamento de expectativa, questão da forma de comunicação, clareza. Já está alinhado na comunicação, a falta de suporte tá, do líder e dos liderados, porque eu estou sendo cobrado por algo que nem me falaram que era para fazer. A falha na comunicação. Estou sendo cobrado por algo que ninguém me ensinou a fazer. Eu achava que era dessa forma. E aí vai no óbvio. Mas é óbvio que não é assim, devia ser feito. Ou tem muitos, e principalmente quando a gente traz para uma empresa menor, aquele empresário que exerceu uma atividade por 10 anos, aí ele contrata uma pessoa para fazer aquela mesma atividade. Ele fica uma tarde com a pessoa, entre atendimento telefônico e o treinamento. E aí depois quer que a pessoa desempenhe com eficácia melhor que a dele. Só que não entende que esse nível de maturidade... Então, assim, a maturidade emocional do dono, entender que pessoas são diferentes e precisam ser cobradas de forma diferente, a questão da análise comportamental, entender o perfil comportamental de cada pessoa. E quando a gente faz o alinhamento comportamental da equipe, entendendo com quem que eu estou conversando e de que forma que eu vou abordar, eu resolvo várias questões. Quando a gente faz isso nas empresas, os nossos clientes, o quanto isso muda, né? O clima na empresa muda. A gente reduz em torno de 70% a rotatividade. A rotatividade muda, o clima na empresa. A gente aplica isso porque a pessoa é a pessoa certa no lugar certo, fazendo da forma certa. Exatamente, né? Mas o que acontece? Eu não posso ter dificuldade em cobrar resultado da equipe. Quando eu tenho dificuldade de cobrar resultado da equipe, é porque eu não passei clareza. Tá desalinhado. Não passei para clareza de qual é o resultado. Então, primeira coisa, a definição do cargo. Tem que estar escrito isso no cargo. O que vai acontecer com a pessoa? Que ela vai ser cobrada mensalmente, o que ela vai esperar do superior, o que ela pode esperar da empresa. Uma descrição completa de cargo que a gente tem. O que ela vai esperar? Essa pessoa vai esperar. Ou seja, quando a pessoa for contratada, eu vou assumir a pessoa vai entrar e eu vou fazer um alinhamento de expectativa com a pessoa antes de ela começar. Olha, legal, o seu currículo está ok, você foi aprovado, eu gostei muito, tecnicamente você está apto,
aqui, esses pontos aqui tá ok. Deixa eu te falar um pouquinho de como que vai funcionar o teu cargo aqui. Vai funcionar assim, a cobrança funciona dessa forma, é isso que a gente espera, esse é o resultado que a gente quer, é assim que a empresa trabalha, é assim não sei o quê. Ok. E aí, tá de acordo? Você se sente confortável com esse nível de cobrança? Sabe, jogo aberto. Eu vejo muito alguns erros de departamento de RH contando muitas coisas boas do negócio e esquecendo, por exemplo, que colocar na descrição de cargo coisas como você vai ser cobrado semanalmente pelos seus resultados. O seu líder, né, o seu superior vai te cobrar semanalmente pelos resultados. A gente tem métricas. Aqui a gente é uma empresa que cresce acima da média. Logo, nós temos uma cobrança acima da média. Tá tudo bem? Quer trabalhar com a gente mesmo assim? É uma forma de atrair funcionário, né? Então, na hora da atração, quer mostrar então, o que assim, não é. que é a cultura de crescimento. A gente está falando de cultura de liderança, eu preciso ter uma cultura. Aqui, a minha empresa tem uma cultura de crescimento. Ou seja, as pessoas que estão mais conectadas com essa pegada de crescimento, de entender que vai ser cobrado. Não, mas é assim, ó, eu não gosto de ser cobrado, não gosto que as pessoas ficam dizendo o que eu tenho que fazer. Não é a pessoa. Então tá tudo bem. Não eu é resolvi ali. Eu resolvi na ponta. Quanto que eu economizei? Eu preciso ser mais criterioso, né? Desculpa te cortar, mas eu preciso ser mais criterioso no processo de seleção, porque daí né? eu evito esses problemas. Se eu estou tendo esses problemas aqui, é porque eu não fiz um alinhamento, e talvez eu não tenha até uma descrição de cargo correta sobre isso aqui, mas já estou com esse problema, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um alinhamento de comunicação. E eu faria, né? Se não foi feito ainda, um reposicionamento de cargos, uma entrevista novamente de atualização dos colaboradores e um suporte adequado. Entender pré-requisitos de cargo, o que tem que ser feito, quais as habilidades, quais as competências tem que ter, entender se todos os colaboradores que estão naquele cargo já foram treinados e se não foram treinados, providenciar esse suporte, que seria um treinamento para todos eles. Perfeito. Legal? Perfeito. Eu acho que o Fabrício vai sair satisfeito com essa resposta. Espero que sim. Deixe-nos saber, né? E se precisar de ajuda de como fazer isso na prática, é só encontrar a gente nas redes sociais e fazer um alô lá que a gente vai estar. Que a gente vai dar um suporte aí mais a fundo, né? E Marcelo, como formar líderes na minha equipe? E qual a importância disso para o bom funcionamento da empresa? De onde que eu parto, né? Ouvi aqui o podcast, quero agora desenvolver liderança na minha equipe. Como que eu começo? Quais os pontos centrais que são fundamentais para o crescimento da tua empresa? Sabe, tem alguns fatores de áreas específicas que são importantes se eu ter bons líderes. Então, o que são os pilares da tua empresa? Né? Onde que eu preciso ter boas peças, tipo, somando comigo? Eu sou o CEO da empresa, sou o diretor da empresa e eu preciso ter peças. Onde que eu preciso ter as minhas principais peças colocadas para que eu faça o todo funcionar? São as peças estratégicas da tua empresa. Sim. E aí você vai identificar dentro do teu organograma quais são essas peças, onde essas peças precisam estar posicionadas. Aí você vai identificar, no cargo X eu preciso de uma pessoa assim, no cargo X eu preciso de uma pessoa assim, aqui nesse cargo aqui eu preciso dessa pessoa aqui. Então esses três cargos aqui, esse gerente aqui, esse coordenador aqui, esse aqui, são 3 peças importantíssimas para o funcionamento e para o crescimento do meu negócio. Ou seja, já sei onde eu preciso dos líderes. Aí eu vou fazer as conexões. As pessoas que estão atualmente nessa função atendem a minha expectativa? Estão aptas. Estão aptas a isso? O que elas ainda não têm que eu preciso fornecer para elas? Eu gosto de trabalhar com uma linha de que primeiro eu te ajudo, depois eu te cobro. Então primeiro eu te forneço aquilo que eu preciso que você tenha o mínimo possível, completamente ali para te satisfazer e você consiga ter o suporte para isso. Então o meu colaborador, eu trabalho com marketing, o meu diretor de marketing tem que ser um cara que ele é estratégico, porque vai fazer todo o nosso time se tornar muito mais criativo, muito mais rápido. Então isso é um grande diferencial para o nosso mercado. Ok, como é que eu vou trazer esse cara aqui para isso? Eu vou entender o que eu preciso gerar de suporte para ele necessário e eu vou fornecer tudo isso para suprir ele de todas essas necessidades. E aí eu vou fazer um alinhamento de tudo que eu preciso que ele me forneça.
Então, ter isso, a gente volta naquele alinhamento. Sim, sim. Então, mas identificar como é que eu vou formar os líderes. Então, é entendendo, os líderes são dentro daquilo que eu preciso que seja formado. Qual o tipo de capacidade técnica, qual o tipo de capacidade comportamental, que tipo de habilidade ele precisa ter para que ele entregue mais. Porque o líder ele precisa entender de pessoas, né? Sim. Né? Então, isso acho que é um ponto super importante no processo de liderança. Talvez até a questão técnica não precise ele saber tanto, ele precisa ter na equipe alguém que saiba. Né? O Simon Sinek, em 2013, eu estava nos Estados Unidos, assisti um treinamento dele, e uma das primeiras vezes que eu vi essa citação dele foi essa: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, eu acho que uma principal habilidade do líder, ele é essa, né? De fazer entender de pessoas, entender de relacionamento, porque a capacitação técnica, ok. Né? Talvez ele não seja a pessoa mais apta para capacitação técnica naquele setor, ou na produção, enfim, onde ele está, mas ele tem que ter alguém na equipe que seja, né? E ele conduzir essa liderança, extrair o melhor de cada um. Né? Esse líder, ele não tem só que entender, tá? Ele tem que gostar de gente. Sim, sim. No perfil comportamental, a gente tem que ser uma... A gente recebeu a proposta um tempo atrás para fazer uma parceria com um grande player. Sim. Tu lembra disso? Lembro. Que era um negócio muito bom, financeiramente falando, era algo interessante a nível nacional, só que os nossos valores eram diferentes dessas pessoas. Não condizia. Por quê? Porque essas pessoas não gostavam de gente, não gostavam de pessoas, e a gente gosta de pessoas. Então, assim, não é só entender as pessoas, mas eu preciso gostar das pessoas. Eu acho que o líder ele tem que se energizar com pessoas, né? Ele tem que estar junto, ele se sente bem de treinar, de mostrar. Eu vejo muito os colegas que trabalham com treinamento, muitos deles não dão treinamento e acaba o treinamento acabado. Some, né? E tudo mais. Meu Deus, eu estou muito cansado. Eu falei, cara, eu me... energizo. Inflado, eu quero fazer de novo. Quero fazer mais. Então, assim, eu acho que o líder eu acho que o ponto principal é gostar de gente e saber que ele vai ser o responsável por ajudar aquelas pessoas, se assim essas pessoas se permitirem, né? Porque tem isso também, de conduzir essa pessoa para o seu melhor. Então, se eu sou da produção, se eu líder dessa pessoa, eu vou ajudar essa pessoa a ser o melhor naquela função. Se eu sou do atendimento, eu vou ajudar essa pessoa a ser o melhor nas vendas, enfim, independente da posição que ela esteja. Então, acho que o líder é essa pessoa que extrai e conduz, né? E que te leva à excelência. Eu acho que isso é fundamental, entender esses pontos de gostar de gente, com relação à formação, né? Formar os líderes da equipe. Entender esses pontos, quais líderes precisam ser formados e o que eu quero formá-los. Porque às vezes você vai conseguir formar internamente, outras vezes você vai ter que trazer de fora e não tem jeito mesmo, e aí você tem que trazer. Eu acho que um grande erro também que acontece em algumas empresas a empresa tem determinados setores. Vamos trazer aqui uma indústria, né? Que ela tem um setor de produção de determinado tipo de peças, são diversos tipos de produção, e ela coloca um líder só para tudo. Se talvez ela coloque um líder para cada setor e ter um líder maior para conduzi-los, né, isso acaba tendo um resultado até melhor, porque eu estou direcionado para aquela equipe, né, para aquele setor, para aquele turno, enfim, né, sempre tem que ter alguém responsável por aquele time naquele momento. Sim, exatamente. Então, acho que esse olhar desse líder, né, dessa pessoa que está ali para esse momento é importante, que traz segurança para a equipe. São níveis diferentes. Eu posso ter um nível maior, onde tem um líder que vai cuidar de todo o macro, e eu tenho os supervisores, os coordenadores que vão cuidar dos pequenos núcleos para que a gente consiga ganhar performance. Porque o líder tem que trazer segurança, né? Sim, exatamente. Tem que trazer segurança. A gente estava conversando agora com um cliente, ele tem 35, a gente está fazendo um plano de expansão, ele está com 35 representantes. E agora a gente vai contratar mais 15, a gente vai fechar 50 representantes, está com um líder apenas para coordenar esses representantes. A gente já não tem braço para isso. Então a ideia é que eu consiga colocar mais 2 líderes para chegar a 60 representantes, cada líder com 20 representantes. Isso. Eu vou melhorar a performance. Eu tenho um líder maior para todos no guarda-chuva. Exatamente, né? Eu vou liderar a performance, porque eu tenho estratégia desenhada para 3 líderes, que é a estratégia macro comercial da empresa, e tenho cada líder trabalhando de forma individualmente, trazendo mais performance para isso. Perfeito. E então, trago líderes de fora ou preparo alguém da minha empresa? Já falamos disso, né? Eu falei, acabamos de falar. Em alguns casos eu vou ter que trazer de fora. Então, assim, tudo vai de entender
Quais as competências, quais as habilidades, o que precisa, quais os pré-requisitos para atender aquele cargo. Aí eu faço análise. Tenho internamente? Não. Então eu trago de fora. E o que eu acho que é legal, que traz o envolvimento da equipe, do time, né, dependendo do nível da empresa, a vaga está aberta. Alguém se habilita? Mostra para a equipe, sim, que né? A cultura de Isso aconteceu contigo, né? Sim. Lá quando tu assumiu um Sim, cargo 2001, de... exatamente. A vaga estava aberta, tu não estava... Né, a equipe não apareceu essa vaga para ti, mas tu percebeu que estava aberta, foi lá e se candidatou à vaga. Exatamente. E eu acho que isso traz um certo respeito para a equipe, né? Ó, a vaga está aberta, se alguém estiver... Porque o que acontece muito? Quando chega alguém de fora, dá aquele certo desconforto na equipe, né? Poxa, eu não sabia. Assim, que essa cultura de crescimento, essa cultura de liderança, eu mostrar que é possível crescer dentro da empresa, eu deixar claro quais os requisitos precisam, criar um plano de treinamento frequente. Por quê? Se eu coloco que, isso aqui precisa ser feito, isso aqui você precisa ter essa habilidade, você precisa ter essa competência, você precisa ter esse treinamento. As pessoas estão num cargo diferente e elas querem crescer. A empresa fornece esse treinamento, a pessoa fez esse treinamento, ou seja, desse treinamento ela já está apta. Depois ela vai passar por outros critérios. Você falou algo super importante, que é quando a empresa mostra que a empresa está crescendo e nós estamos precisando, nós vamos precisar de gestores, de supervisores. Que é a cultura de liderança. Eu deixar mostrar claro, que isso é permitido. E vai acontecer, então quem da empresa estiver pronto e preparado pode assumir essa vaga ou não. Então, e aí quando a empresa faz isso, ela engaja a equipe, né? Ela faz com que a equipe, poxa, essa é uma empresa boa, está me dando condições. Lembra da causa? Que a gente está mudando agora, o colaborador ele quer uma causa. Então, assim, quando esse colaborador entende que quer uma causa e ele vê que, nossa, eu consigo crescer aqui na empresa, eu consigo melhorar minha remuneração, eu consigo entrar numa situação diferente aqui, eu consigo crescer como pessoa. Então, é isso que eu quero. Eu acho que além disso tudo, ser feliz aqui dentro, Sim, né? A gente tem vários clientes hoje que a gente tem colaboradores que a gente já acompanha há mais de 5, 6 anos, que começaram como atendente e hoje já são gerentes. Gerentes, supervisores. Gerentes, estão ganhando o dobro do que ganhavam antes, cresceram na empresa. Por quê? Porque a empresa permitiu que isso acontecesse. Que não era uma política da empresa antes. Eu já fui funcionária e lembro como era ruim, né, quando havia a possibilidade de trazer alguém de fora, né? E tipo, poxa, será que eu não podia ser eu essa pessoa? Né? Então, acho que tendo esse respeito com o funcionário... Não ter a liberdade, né? Nossa, por que não me perguntaram? Exatamente. Assim. Isso gera uma frustração do time, a equipe fica desmotivada e aí, inconscientemente, pode lutar contra essa pessoa nova que chegou, né? Um boicote inconsciente. Boicote. E às vezes inconsciente. Como se ela fosse culpada. Como se ela fosse culpada. Muitas vezes inconsciente, né? Então, acho que quando o empresário ele toma essa decisão de primeiro no time, a gente não tem aqui a pessoa e para ajudar todo o time, para ajudar a empresa, nós vamos trazer alguém de fora. E aí já vem com essa ideia de ajudar, né? Sim, eu acho que assim, um dos pontos aqui, traz de dentro, traz de fora, ou promove quem já está no time, eu acho que fica esse insight aqui para quem está nos ouvindo, de manter essa clareza. Manter essa clareza para os colaboradores. O que precisa, que tipo de habilidade, que tipo de competência precisa para ocupar esse cargo. E aí a pessoa que tiver interesse, ela vai se preparando. Tem gente que não quer. Não, e aí tem vem a questão que não quer. E eu acho que o empresário tem que falar muito de autorresponsabilidade. Ele também não é responsável por ele ficar pagando treinamento, investindo. Não. Né? Então, assim, uma parte tudo bem, se fazer sentido para ele, mas o próprio funcionário ele pode ir atrás de treinamento, de curso. Nós temos hoje funcionários que nos procuram para o seu autodesenvolvimento. Sim. Né? E aí, questão que eles estão buscando um cargo maior, que muitas vezes não vai ser na empresa que ele está, ele vai buscar uma outra empresa. O que ele aprendeu, ele pode crescer mais que a empresa, o que ele desenvolveu nele, vai com ele. Vai com ele, independente se foi ele ou não. Muito bom. Joia. Quais as principais habilidades de um líder precisa ter para ter melhores resultados com a equipe? Com a equipe eu divido em duas partes. Habilidade técnica e habilidade comportamental. Habilidade técnica considero uns 20%. Tecnicamente, ele precisa ser bom naquilo para que ele tenha confiança da equipe. Ele não precisa saber resolver tudo, mas ele precisa saber as respostas, saber onde encontrar as respostas e direcionar a equipe para isso. Ou seja, tecnicamente, a equipe precisa confiar nele. Sim. Nossa, segurança, confiança. Exatamente, é uma pessoa que entende. Só que isso não é o diferencial. O diferencial comportamental. Por quê? Gostar de gente, né? Lidar com as adversidades, lidar com um time, liderar um time de 20, 30, 50, 100 pessoas com pensamentos diferentes, energia diferente, humor diferente, ritmo diferente. TPM.
Se eu estou falando com equipe de mulheres, a gente tem que equipe de 60, 70 mulheres que a gente entra lá e coordenar tudo isso. Então, sim, eu tenho que ter habilidades comportamentais. E aí é comunicação, é persuasão, saber comunicar de forma correta com a pessoa, é maturidade emocional para lidar com um ritmo diferente. Mas essas habilidades mais voltadas à parte comportamental e principalmente a questão de comunicação. Acho que é uma grande arma, né, do líder é saber se comunicar de forma assertiva, com maturidade emocional para lidar também com o seu temperamento, para conseguir organizar a equipe para isso. Tecnicamente, a equipe já confia, porque ele sabe disso, mas 80% é comportamento, é cabeça, para que você consiga dar o direcionamento e dar o ritmo. Lembra que o líder é aquele que dá o ritmo. Então, o líder é aquele que está junto com a equipe e que faz acontecer. Imagina, ninguém quer chegar na... Imagina aquela pessoa, né, toda baixinha, assim, cabisbaixa, não está nem aí, derrubada, perdida, sendo líder. O reflexo da equipe vai ser igual, totalmente desmotivado, não vai funcionar. Então, o líder ele tem que inspirar a equipe. E aí, por isso que vem a questão da... Eu botei 80% como comportamental, porque às vezes, você como líder, você olha para aquele problema, você olha para aquela situação e você pensa, ferrou. Gente, como é que eu vou resolver isso? Só que você tem que ter uma habilidade de transmitir para a sua equipe que vai dar tudo certo. E até vou te dar um exemplo. Hoje de manhã mesmo eu fui dar um treinamento para um time, né, para uma equipe, e estava falando de liderança, inclusive. E aí eu comentei de um exemplo que eu falo, que eu acho que é bem, bem prático de a gente entender, que é o quê? Tem um navio, né, e esse navio está afundando. E aí, óbvio que vai ter esse desespero total de todo mundo que está ali, né, e sai o comandante e diz, gente, calma, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. O comandante nem sabe o que vai fazer, ele nem imagina. Mas ele, calma, vai dar tudo certo. O que isso faz? Nossa, que bom. Já me deu uma certa tranquilidade. Se o comandante sair de lá desesperado, gente, o que aconteceu? Que é o comportamento. Vamos afundar. O que acontece? Todo mundo se joga no mar, às vezes até antes de o navio afundar. E aí é quando o funcionário pede demissão da empresa. Quando o funcionário vê que aquela empresa não dá mais para ele, nem o líder consegue me trazer resultado, nem o líder me passa segurança, o empresário não me passa segurança. Não tem parte comportamental, não tem maturidade emocional. Então, sim, por quê? Então, isso que tu falou, acho que é bem importante quando tu diz, mesmo sem ele saber o que ele vai fazer, calma, gente, tá tudo bem. E depois ele procura ajuda, ele exatamente, porque às vezes a gente não tem a resposta naquele momento. Na hora, exatamente. Mas um problema tem solução. Todo problema tem solução. Tem solução. Então ele vai olhar, peraí, gente... E ele trazer essa tranquilidade para a equipe, para que ele consiga buscar a solução. Fica comigo, vai dar tudo certo, fechou, eu vou... Ele vai dar o direcionamento, vai inspirar, porque às vezes ele não tem a resposta, mas alguém da equipe vai ter a resposta, vai ter esse direcionamento. Então, assim, essa habilidade de inspirar a pessoa, trazer a tranquilidade, trazer a harmonia para a equipe. E a energia do líder, né? Ele nunca pode estar na mesma energia da equipe, ele tem que estar acima, né? O líder tem que estar sempre acima. Hoje a gente vive... O líder, eu brinco que o líder ele é quase como um atleta. Exatamente. Ele tem que estar sempre em alta performance. Então, assim, não dá para tu brincar de ser líder. Tu tem que ser líder. E como é que é um líder? O líder é um atleta. Ele é um cara, ele está sempre alta performance sempre. E aí eu falo que o líder tem que se comportar como líder, agir como líder, se vestir como líder, pensar como líder. E aí quando eu falo isso, poxa, isso não se encaixa com eu mais um membro da equipe. Né? Então, essa performance que o líder tem que ter, essa energia que ele tem que ter, é de extremo valor para que ele consiga ter o resultado. Para você que está nos ouvindo agora, dá aquela olhadinha no espelho e se pergunte se você está sendo o líder que você gostaria de ser. E principalmente nesse momento de mimimi, né? Nessa geração mimimi, Marcelo. Como tem, né? A geração mimimi, né? O líder pega uma equipe que reclama de tudo. Porque assim, o que acontece? São gerações diferentes, com culturas diferentes. O líder talvez seja de uma geração diferente. Então, o que para ele é mimimi, para eles não é. Para o liderado não é importante. Então, eu preciso entender que a generalização do mimimi... Porque às vezes para ele é importantíssimo aquilo ali, para aquele eu acho que é mimimi, eu acho que é uma reclamação, acho que aquilo não tem nada a ver, mas para aquela pessoa, para aquela faixa, aquilo é o mais importante de tudo. Aquilo é o mais importante. Por isso que o líder tem que ter uma escutativa, né? Escutativa, empatia.
Eu acho que são duas palavras importantes aí no líder, né? Saber ouvir, né? Ouvir com atenção, ter empatia. Não precisa sempre concordar, mas se posicionar no lugar do outro e trazer o liderado para onde ele precisa estar, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Por que a maioria dos líderes não obtém o resultado esperado com a equipe? Acho que a gente já respondeu, né? A gente já respondeu, mas assim, vamos resumir. Vamos concluir, né? Vamos resumir. Então, já falou muita coisa sobre isso, o tema vai rodando e vai batendo em várias teclas, a gente sabe que repete, mas eu vejo falta de preparo, a falta de capacitação, falta de atualização, tipo capacitação, eu já fiz uma formação, já fiz faculdade, Não. Capacitação e atualização. Isso é de tipo tempos em tempos, precisa, né? É constante, né? É preparo e atualização. A gente está falando que as pessoas estão mudando. A forma de lidar com as pessoas que estão entrando no mercado agora está diferente. O mercado está diferente, mudou. O cliente está diferente. Eu preciso entender as necessidades atuais e me preparar. Problemas com comunicação, não gostar de gente, né? Não saber se comunicar, não saber se expressar de forma correta, não entender com clareza e a falta de direcionamento. Não ter empatia também, que é a falta de direcionamento. Ou seja, mas olha só, por não ter um preparo, eu acabo não me comunicando de forma correta, consequentemente, eu não direciono o time. E aí, o resultado e aí eu não tenho resultado. Por que eu não tenho resultado? Minha equipe é ruim, não sei o quê. Peter Drucker fala que se o time não tem resultado, a culpa é do líder. Isso é duro de ouvir, mas é verdade. O time não tem resultado, a culpa é do líder. O líder não conseguiu, ou o líder está despreparado, o líder não identificou que a equipe não era capacitada o suficiente, precisava mexer na equipe, mas se o time não está dando resultado, a culpa é do líder. Peter Drucker fala isso e eu concordo totalmente. A gente vê isso na prática, né? Concordo totalmente. Então, problemas, líderes, falta de preparo, falta de capacitação, atualização, problemas com comunicação, falta de direcionamento na tua equipe. Se você tem gerando atritos com a tua equipe, você precisa entender, você começa a perceber o que as pessoas estão fazendo na tua empresa, o que elas deveriam fazer na tua empresa e será que elas sabem que elas precisam fazer o que elas têm que fazer? Fica a minha pergunta agora nesse final, a gente está acabando nosso podcast, edição número 9. Chegamos ao fim. Brinde. O próximo é o fim, o próximo é o 10, onde a gente vai chegar. Então chegamos ao fim desse número 9, falando sobre desenvolvimento de liderança. Eu espero de verdade que tenha feito muito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma a te provocar algumas mudanças. Esse tema é complexo. Esse tema incomoda, esse tema dá para abrir. E inclusive a gente quer trazer... Dá para abrir infinitamente, mas assim, o objetivo é que a gente fique aqui, vamos olhar na nossa câmera, estamos 47 minutos, agora estamos chique aqui para quem está aqui, tem um monte de câmera aqui, né? Mas estamos com 47 minutos, nosso objetivo é esse, é trazer conteúdos aqui no podcast sem que se alongue demais e que fique aquele papo que você já perde um pouco do sentido, trabalhar em conteúdos aí com menos de 1 hora para que você consiga ouvir num passeio de carro, numa academia, numa caminhada pela manhã ou numa volta para casa, você consegue aí, em 2 trechos escutar o podcast, entender e aplicar. E liderança vai voltar, a gente vai trazer de novo. Liderança vai voltar, vários temas aqui que a gente está começando, essa abordagem inicial vai voltar. Espero que tenha feito sentido para você, te ajudado. Deixa a gente saber, acompanhe nas redes sociais, aquelas redes que você já sabe. Me siga no Instagram e a gente volta semana que vem com mais um Papo de Dono.